Agradeço naturalmente a Deus a oportunidade que Ele me dá de estar aqui nesta manhã. A comissão executiva do Sínodo, na pessoa do Edi, que teve a ousadia aí de indicar o meu nome. E não é fácil estar entre luminares, né? E hoje à noite vocês vão ter a oportunidade também de ouvir o Valdir. Então, quem não conhece e não ouviu, vale a pena vir à noite para ouvir o nosso irmão Valdir. É uma alegria, portanto, estar com vocês, pessoal da IPI, uma igreja da qual eu tenho uma pequena e singela participação, que eu fui professor do seminário lá em Londrina, nos anos de 84, 5, 6 e 7. Então, faz um tempo. E eu fui, pela graça do bom Deus e a escolha dos alunos, eu fui o paraninfo da primeira turma daquele seminário lá. Então, é uma alegria que eu guardo no coração. Tenho o presente que eles me deram até hoje, guardado. Então, é sempre bom rever essa história. E aqui mesmo já encontrei vários amigos que passaram pela nossa escola. Então, é sempre uma alegria estar aqui e estar com vocês. A minha temática que me foi passada é a igreja e o discipulado. E eu não vou fazer uma apresentação tão bonita como a do Valdney, cheio de ilustrações gráficas, porque eu sou de uma outra geração. Ele é um jovem ainda, entusiasmado com essas coisas, né? Eu sou mais da escola antiga. Então, quando o Edir me disse, vai ter slide, eu falei, vai ser no gogó mesmo, não vai ter slide, não. Mas eu vou mandar a palestra, e se alguém depois quiser rever, né, e até discutir e discordar, enfim, eu vou passar isso para que fique à disposição também. A igreja e o discipulado. Nós acabamos de ouvir uma exposição aqui brilhante sobre a igreja e a evangelização, e pressupõe, então, que o discipulado se segue à evangelização, se bem que nem sempre essa é uma ordem tão natural assim. Mas a igreja, e não é novidade para ninguém que está envolvido com a igreja, e especialmente os irmãos e as irmãs aqui, pastores e pastoras, presbíteros, envolvidos com a liderança da igreja, não é novidade para ninguém que a igreja, na sua caminhada, na sua história, no seu desenvolvimento, ela sempre enfrenta crises. Então, essa é uma constância na igreja, o enfrentamento das crises. Não há nenhum momento, nenhum período na história do cristianismo em que a igreja não enfrentou crises. Então, se a sua igreja está em crise, eu queria dizer que você é uma pessoa super abençoada por Deus, porque está no bom caminho. Se a sua igreja não tem crise nenhuma, você teria que convidar alguém para promover alguma crise na igreja, porque, né, para ela ficar boa. Então, a igreja só fica boa quando tem crise. Tá certo, gente? Então, não fique em crise porque a igreja está em crise, porque é uma necessidade ter crise na igreja. Então, as crises, elas proporcionam oportunidades de novos rumos. E, eventualmente, então, a igreja caminha um pouco mais, porque ela responde a essas crises e responde, naturalmente, com a direção do Espírito Santo, responde com a direção segura da palavra de Deus, e nesses enfrentamentos, então, a igreja caminha, a igreja progride, a igreja se desenvolve. Basta você ler um pouco sobre a história do cristianismo, você vai ver que isso é uma realidade. A temática é sobre uma igreja relevante para uma sociedade pós-moderna. Muito já se escreveu, já se falou, discutiu, debateu sobre o que é uma sociedade pós-moderna.
moderna. Então, naturalmente, eu não vou me deter muito nisto, mas quero, para que a gente relembre, pontuar algumas características da sociedade que nós estamos vivendo. Até porque, se a gente quer ser uma igreja evangelizadora, uma igreja discipuladora, como nós já ouvimos, nós temos que conhecer o nosso contexto, a realidade em que nós vivemos, a realidade em que a igreja está inserida. E é importante para a gente entender a nossa sociedade. É importante para a gente entender como as pessoas hoje pensam, funcionam, o que elas querem da vida, se é que elas, né, sabem disso. É importante ler o jornal, ler a Bíblia, ver a televisão, enfim, saber como é esse mundo, tá certo? E quando se fala de pós-modernismo, alguns já estão falando até de pós-pós-modernismo, ou seja, a coisa é tão rápida e tão acelerada que quando a gente começa a definir, já mudou. E a igreja tem mesmo essa coisa. A igreja, eu tenho a impressão, né, eu posso estar enganado, nós estamos hoje mais ou menos respondendo as perguntas feitas em 1990. Então, assim, pouco a pouco a gente chega em 2017, mas já vai estar em 2040, né? Quando chegar em 2017. Então, se a gente pudesse acelerar um pouco o nosso conhecimento da sociedade e o enfrentamento da sociedade, ajudaria certamente em nossa missão. Então, no pós-modernismo, as crenças e as práticas são difíceis de serem determinadas. E eu quero passar algumas ideias que os estudiosos falam sobre o momento em que nós vivemos. No pós-modernismo não há verdade absoluta. E a gente que lida com a verdade, até vai ser aí a temática lá do encontro, que vai ser produzido lá em São Paulo, os pós-modernistas acreditam que a noção de verdade é uma ilusão inventada, mal utilizada por pessoas e grupos de interesse especial para ganhar poder sobre os outros. Ou seja, aqui você já vê um problema que se coloca para a igreja, que trabalha com a verdade. E o pós-modernista já diz que não há uma verdade absoluta. A verdade e o erro são sinônimos. Os fatos, afirmam os pós-modernistas, são muito limitantes para determinar qualquer coisa, mudando erraticamente o que é fato hoje pode ser falso amanhã. Eu não vou me deter em cada uma dessas afirmações, tá? Mas depois eu vou passar o material. Autoconceptualização e racionalização. A lógica e a objetividade tradicionais são desprezadas pelos pós-modernistas, preferindo confiar em opiniões ao invés de abraçar fatos. Pós-modernistas desprezam o método científico. Até porque, eu falo daqui a pouco, eles não confiam no método científico porque a ciência não conseguiu dar respostas aos dilemas que a sociedade vem enfrentando por tanto tempo. A autoridade tradicional é falsa e corrupta. E o pessoal ainda ajuda, né, para que eles pensem assim, não é verdade ou não? Né? Os pós-modernistas falam contra as restrições da moral religiosa e da autoridade secular. Eles realizam uma revolução intelectual para expressar suas preocupações com o que é estabelecido tradicionalmente. Nós já ouvimos sobre isso nesta manhã. Propriedade. Eles afirmam que a propriedade coletiva administraria os bens e serviços de forma mais justa. Desilusão com o modernismo, que é o que, em tese, precede. Os pós-modernistas zombam das promessas não cumpridas da ciência, da tecnologia, governo e religião. Então, esse é um fato ou uma característica interessante. Essa desilusão, esse desencantamento com tantas promessas que foram feitas para sanar doenças, para trazer equilíbrio para a natureza, para a ecologia, a disparidade entre ricos e pobres, entre cultos e incultos. Havia uma promessa que, com o passar dos tempos e com o avanço da sociedade, essas coisas desapareceriam, não haveria mais guerra,
Então há um desencantamento das pessoas com a ciência, a tecnologia, governo, né? Até nós que somos crentes estamos desiludidos com o governo, a gente não precisa nem ser pós-modernista, não é verdade? E com a religião, um desencantamento com a religião. A moralidade é pessoal. Acreditando que a ética é relativa, os pós-modernistas sujeitam a moral à opinião pessoal. Eles definem a moral como um código de ética privado de cada pessoa, sem a necessidade de seguir valores e regras tradicionais. Então você vê que, ao falar de evangelização, discipulado, é com estas novas pessoas, estas pessoas que estão na sociedade hoje, e principalmente a nova geração, que a igreja tem que prestar atenção na nova geração, estas pessoas estão crescendo sem esse código de ética, de conduta que nós temos. Que nós crescemos com estas coisas nas igrejas, bem definidas. E hoje não, isso é bem pessoal. Cada um define como vai crer ou como vai olhar para essas questões que estão surgindo agora. A globalização. Muitos pós-modernistas afirmam que as fronteiras nacionais são obstáculos para a comunicação humana. O nacionalismo, eles acreditam, causa guerras. Portanto, os pós-modernistas geralmente propõem o internacionalismo e unem países separados. Veja, na Europa, a questão da migração, os jovens indo para as praças para que os seus países recebam os imigrantes. Os mais idosos, eles têm ojeriza essa ideia de ver essa população pobre chegando. Mas os jovens não, eles querem que eles venham e dão apoio, dão suporte a isso, porque não acreditam nessa coisa das fronteiras que limitam esse trânsito entre as pessoas. Todas as religiões são válidas. Valorizando a fé inclusiva, os pós-modernistas gravitam para a religião da nova era. Eles denunciam reivindicações exclusivas, por exemplo, Jesus Cristo salva, como sendo o único caminho para Deus. Isso está fora de moda, isso não cabe nessa nova sociedade que está sendo construída. E o cristianismo, ele despreza neste aspecto as outras religiões como meio de salvação, como caminho de salvação. Não dá a menor importância. A única importância que se dá às outras religiões é para convertê-los. Mas os pós-modernistas, então, eles se ofendem com isso, com essa inserção tão autoritária da igreja na sociedade. A ética liberal. Os pós-modernistas defendem as causas feministas, homossexuais e qualquer causa que mostre diversidade. Qualquer causa que aponte para a diversidade, os pós-modernistas apoiam, adotam, incentivam, promovem. Há um autor já conhecido de todos nós, Brian McLaren, ele resume assim o pós-modernismo. É cético quanto à certeza. É cético, é sensível ao contexto. Se você conversar com pessoas mais jovens, aí na faixa de 17, 18, 20 anos, essas pessoas, você não pode falar absolutamente nada do contexto de hoje, se referindo à sua moralidade ou à sua educação que você teve. Eles são sensíveis a isso. Eles se ofendem com uma rapidez incrível. Diz ainda Brian McLaren que o pós-modernismo valoriza altamente a experiência subjetiva, que nós já acabamos de ver. A união é uma experiência rara, preciosa e ilusória. Então, todas estas e outras características do pós-modernismo nos chamam a um desafio, como igreja, que é o que vocês estão fazendo aqui, e isso é louvável, de pensar e repensar como a igreja, é isso que eu estou interessado nessa minha fala aqui, como a igreja responde a esses anseios e questionamentos. Responder agora, gente, se fosse possível.
Não é responder em 2040. Em 2040 eu já estou lá na glória. Eu quero que a gente comece a responder agora. É possível a gente olhar para essa sociedade, portanto, e ao invés de já descartar como uma sociedade sem Deus, ímpia, que não quer saber de nada, esse pessoal é isso, o pessoal é aquilo, e todas estas nomenclaturas que nós evangélicos vamos criando dentro da igreja para nos referirmos aos de fora, que não ajudam em absolutamente nada, mas a gente é mestre em fazer isso, chamar as pessoas pelos nomes mais depreciativos possíveis, e depois a gente vai, num culto qualquer, o pastor fala, né, vire para quem está do seu lado e diz que Jesus ama. Não, mas eu acabei de falar um mundaréu de coisa para essa pessoa e agora, incoerentemente, Jesus ama essa pessoa. É verdade que Jesus ama, mas essa pessoa precisa de ver isso de alguma outra forma, que não seja apenas aquela expressão ali na hora do culto. Então, esse é o nosso contexto hoje. E se nós queremos, é o que está escrito ali, uma igreja relevante para a sociedade pós-moderna. Se nós queremos isso, então, o desafio para todos nós que estamos na igreja há pouco ou há muito tempo, você é pastor, pastora, presbítero, presbítera, diácono, leigo, todos nós temos uma tarefa, que é pensar e repensar a igreja para hoje, para responder aos desafios de hoje. A igreja do passado respondeu aos desafios do passado, na reforma, responderam daquela maneira, daquele jeito. Nós hoje vamos responder com o mesmo evangelho, com a mesma palavra, mas vamos procurar uma abordagem que não afaste as pessoas de nós e da busca por Deus. Então, quero agora me deter um pouco sobre a outra parte do meu texto, que é o discipulado cristão. Bem, discipulado cristão. Já uma coisa identifica a outra. E quem está na igreja e nunca ouviu falar essa palavra discipulado, ou está morto ou está dormindo esse tempo todo, não é? Porque, duas possibilidades. Porque todo domingo alguém fala sobre isso, ou na escola dominical, na célula, numa revista, num artigo. Enfim, é uma palavra familiar a todos nós, discipulado cristão. E talvez quando se fala em discipulado, o texto básico, basilar para isso, mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, é o Mateus 28, 18 a 20, o texto também conhecido como a Grande Comissão, no qual Jesus disse que façamos discípulos. Fazer discípulos, que é o imperativo do texto, que muitas vezes esse imperativo fica obscuro em razão da compreensão errônea do ide como imperativo. Lembro de um livro, muitos anos, o título era O Ide é com você. Então, você imagina você ir numa livraria evangélica e o título do livro é O Ide é com você. Quantos compram? Quer dizer, já em marketing já é um furo o título, né? O cara passa longe disso aí. O Ide é com você. Comigo? Deus me livre, quer dizer. Então, eu jamais escreveria um livro com o título O Ide é com você. Não vai vender nem 3. Só um desavisado. Ou você compra para dar para alguém, né? Não é? É outra possibilidade. Você tem um amigo, pastor do presbitério, que você, né, o cara é um encarno, né? Não nesse presbitério, mas lá do nosso, em Londrina. Então você compra 10 para o cara, né? Fala, ó, passei lá, lembrei de você, né? Então, porque o ID não é com você. É só por essa razão. O ID não é com você, o ID não é com ninguém. O ID não é. O que é o outro. É a ordem clara de Jesus, é fazei discípulos. Esse é o imperativo. Aí ele explica como? Andando por aí, indo, caminhando, peregrinando, nas suas locomoções, nos seus movimentos. Faça discípulo.
Então, ser discípulo é seguir os preceitos e as instruções de alguém. No nosso caso, em relação ao cristianismo, é fazer alguém um estudante de Jesus, um aluno de Jesus, um pupilo de Jesus, uma pupila de Jesus. E Jesus, nesse texto, ele expande a ideia de que o lugar onde encontramos essas possíveis pessoas, esses prováveis novos alunos, ele disse, é no mundo. No mundo você encontra estas pessoas. Lá a ideia de Jesus é nas etnias. Nas etnias. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem muitas etnias. Muitas. Nós aqui do interior não estamos tão acostumados com tantas, mas quem é lá de São Paulo sabe que se você quiser fazer discípulos de etnias ou de várias etnias, São Paulo já é o lugar propício para isso. Então ele falou, você encontra essas pessoas no mundo. E este verbo, então, significa promover um discurso com outras pessoas com o propósito de instruir, de ser didático, de instilar doutrinas, de expor e expandir os temas do cristianismo. Agora veja que Jesus também propõe o currículo do discipulado. Ele aqui é explícito, ele está delineado este currículo. Não é um currículo extenso, como a gente tem nas faculdades, né? 3, 4 anos estudando, às vezes medicina muito mais que isso, né? É um currículo, eu diria, é básico. Ele diz, eu sou o currículo. É simples, não é? Então, o discipulado ou o discipular, o currículo é Jesus. Agora, como a gente é inteligente, a gente tem 500 coisas nos nossos discipulados. E muitas vezes falta a matéria principal. O cara falta na matéria principal, que é Jesus. Então, o instrutor, o mestre aqui no caso, que ele está mandando fazer o discipulado, ele tem que conhecer, e ela tem que conhecer Jesus também. Tem que conhecer a matéria. A gente que dá aula, pelo menos pensa que dá, não é? E em escolas pequenas, a gente dá aula de todas as matérias. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar em escolinha pequena. Então, a sua matéria, a sua aula, seu métier, por exemplo, a sua especialização, seja o que for, é missão. Aí no semestre lá o cara diz assim, olha, você vai dar introdução ao Velho Testamento. Você fala, a única coisa que eu sei do Velho Testamento é que tem lá na Bíblia, né, uma coisa chamada Antigo Testamento. Né? Fora isso, você sabe alguma coisinha sobre Abraão, Moisés e tal. O que você tem que fazer? Estudar. Gente, você nunca estuda tanto na sua vida quando você pega uma matéria que você não sabe nada sobre ela, não é verdade? A aula começa às 7h15, 7 horas você está terminando. Né? Você não leva nem apontamentos para a aula, porque está tudo na sua cabeça, você acabou de estudar. Então, o instrutor do discipulado tem que conhecer a matéria, que é Jesus. Tem que saber sobre Jesus. Ele, então, é o modelo, ele é o currículo. E pressupõe nessa instrução que esses ensinamentos de Cristo agora vão ser transferidos, vão fazer parte desse novo aluno que foi angariado aí no mundo. Agora, o Valdinei disse que ele tinha alguns pontos lá nervosos na apresentação dele. Eu, para não ficar para trás, também tenho. Porque senão, né, que eu já falei com o Edi, né, mas isso aqui
é assim, é uma desonestidade você me colocar para falar depois dele, né? Por que não foi o contrário, né? Então, bom, já que ele falou, também eu vou falar. E eu quero fazer uma colocação aqui sobre o discipulado de manutenção versus o discipulado missional. Discipulado de manutenção versus o discipulado missional. Então, quando a gente fala de discipulado, nós já vimos que Jesus é o currículo, e a vida toda de Jesus é o currículo. Esse que é o dilema ali naquele texto, que não se presta atenção. Ele disse todas as coisas que ele fez, que ele ensinou, que ele é. Então, o discipulado não é a escolha de algumas matérias ou de alguns tópicos, de alguns temas que a gente julga propício passar para os novos convertidos numa classe de profissão de fé. Antigamente a gente chamava isso de catecúmenos, né? Mas imagina, nem a gente sabe o que é. Se o pessoal novo então falava, você vai para essa classe aí, o cara capaz de se apavorar, né? Já pensou, você falar hoje, é classe de catecúmenos, hein? O cara vai, vou catar o quê aí, né? Então, espera-se que cate, né, algumas coisas, mas o discipulado, gente, não é escolher alguns tópicozinhos que são importantes e elencá-los e falar, bom, depois disso aqui você está pronto. É para a vida o discipulado. Ele não tem diploma, não tem certificado de conclusão de curso. Então, o alvo do discipulado é tornar a pessoa conhecedora de Cristo e praticante de Cristo, ou do Cristo. Então, nós não podemos dividir, muitas vezes dividimos, um discipulado acadêmico, vou usar essa expressão, em que nós começamos a ensinar a esse novo convertido, nova convertida, algumas coisas a respeito de Jesus. E ficaremos na torcida de que essa pessoa coloque em prática estas coisas. Não, o discipulado, ele tem que combinar o conhecimento de Cristo e a prática do Cristo. E sobre isso eu quero discorrer agora. No decorrer dos tempos, pelo menos foi isso a ideia original de Jesus. A ideia dele lá daquele texto que você certamente já se debruçou sobre ele para estudar com mais vagar. Essa ideia original de Jesus foi perdendo um pouco e começamos a embutir então outros elementos nesse processo pedagógico. Hoje, o discipulado, como eu vejo, tem mais como propósito tornar o novo convertido em um bom membro da igreja. Porque o cara vem lá do mundo, né, a gente usa essa expressão, o cara vem meio desengonçado, estão entendendo? Ele gospe no chão, mas fala, isso aí não, meu filho. Um bom crente não faz isso. Então ele para. O cara fumava uns cigarrinhos, fala, isso aí não, meu caro. Então ele já começa a tentar ver se ele consegue engolir aquela cinza. Porque não pode chegar na igreja com aquele cigarrão na boca. Então, o discipulado, a gente fica pagiando para ver se o cara vai se enquadrar naquilo que nós achamos que é um bom crente. Nós achamos. Que nós temos uma ideia na nossa cabeça, todo mundo aqui tem, o que é um bom crente. Então, esse discipulado eu quero chamar de manutenção.
Discipulado de manutenção é aquele que visa tornar o convertido familiarizado com a fé cristã e tudo que pertence ao mundo do cristianismo. É a apropriação de conceitos, aprendizado de doutrinas, exercício dos dons e talentos na comunidade. Em resumo, o discipulado de manutenção conduz o novo convertido a familiarizar-se com a sua nova família e casa, isto é, a igreja. Agora, antes que você fique nervoso ou nervosa, e você está se perguntando, mas isso aí não tem importância? Lógico que tem. O discipulado de manutenção tem importância no estágio inicial da conversão. Porque é aquela pessoa que chega, como eu disse, pouco atravancada no seu estilo de vida, e ao se deparar com esse discipulado, que é o aprendizado dos conceitos, o aprendizado das doutrinas, que existe na Bíblia Paulo, que tem na Bíblia o Abraão, ou seja, vai construindo uma história bíblica na cabeça dessa pessoa, e vai falando um pouquinho da ética, um pouquinho dos valores de Deus, do reino. Então, esse discipulado tem importância, porque promove o conhecimento de Deus por meio das Escrituras, promove o conhecimento da própria Escritura, promove a cura interior, quando as pessoas vêm para a igreja, não é? Tendo todo o seu interior em desequilíbrio, em desarmonia. Então, esse discipulado faz isso. Quer dizer, espera-se que faça isso. A pessoa começa a orar, coisa que ela nunca tinha feito antes, orar no sentido evangélico da palavra, ler a Bíblia, até mesmo, às vezes, a pessoa compra até um livro evangélico para ler, né? Até para ajudar o pessoal aí de editora evangélica. Aí a gente já vê que o cara vai ficar mesmo, a gente insere o sujeito numa célula. A célula é boa para você. É mesmo? Por quê? Por quê? Porque você vai aprender a orar, você vai conhecer irmãos lá, e você vai, enfim, vai fazer um bocado de coisa que crente faz. Coisa boa, estou pensando. E também nesse discipulado a gente não vai deixar de falar que agora você é crente, você precisa também de dar o dízimo. Nessa hora o sujeito, que ele já escutou de dízimo dos outros lugares, né? Especialmente de uns camaradas lá na televisão, ele engasga um pouco. Mas você com jeitinho, não é? Vocês sabem como fazer isso. Vai ajudando o camarada, né? No começo ele dá 5, 6, mas você fala, não, isso aí não, cara, não é liquidação, não, tem que ser 10. Né? Aliás, o dízimo é a única coisa em comum que todas as igrejas têm. Nós brigamos por tudo quanto é coisa, menos no dízimo. Dízimo é sacramentado, é sagrado isso aqui. Você pode ser da Universal, Internacional, quadrangular, bipolar, retangular, não tem dilema nenhum. O que nos une são os 10%. Né? Esse aí é tranquilo. Aí quando o cara já está um pouquinho melhor, a gente fala para ele, olha, agora você não pode faltar, gente, na igreja. Puxa vida, você veio segunda, terça, quarta e quinta, o que você fez sexta-feira que você não veio? Né? Você não pode, tem trabalho, você não sabe que tem trabalho na igreja? Não, pastor, eu estava. Não tem nada de estava, meu irmão. Mandasse pelo menos a esposa. Não veio, ninguém veio. Então, é um discipulado, sabe, que vai tentando fazer com que o cara permaneça. E esse estágio do discipulado de manutenção, se ele for prolongado, ele causará uma enfermidade nesta pessoa que, consequentemente, enfermará também a igreja, a sua comunidade. Porque rouba deste novo convertido, agora nessa altura do campeonato já é um velho convertido, já provavelmente até um diácono e um presbítero, alguns até nem convertidos, né? Foi como nós ouvimos. Roubará dessa pessoa o discipulado missional. E
aos poucos, então, essa pessoa passa agora a ser considerada um líder para uma célula, para um diaconato, para um presbiterato, eu não vou nem falar pastorado, porque isso aí já está quase que liquidado, né? Às vezes a gente consegue encontrar um condenado aí que, desavisado, passou perto e olhou e fala, não, é você, né? Então, está difícil, gente. Quero falar para os pastores e pastoras aqui. Vocês não estão instilando nos jovens o desejo do pastorado. Faz muitos anos que eu não encontro pastores que promovam cultos ou que preguem sobre isso, nada. Então, a meninada aí nem escuta falar sobre isso, pensa que não é uma possibilidade, certo? Mas ainda é, continua sendo e vai ser até o final dos tempos. Então, ao fim e ao cabo, o processo de discipulado se completa. Esse novo convertido agora está completamente domesticado no nosso arraial. Faz parte já do nosso grupo, a gente até sabe o nome dele, da esposa, né? E, enfim, é do nosso meio agora. A igreja instilou nesta pessoa o sentimento de que ser um bom crente é cumprir suas obrigações religiosas. Eu vou citar um metodista aqui que eu gosto de paixão. Stanley Jones. Um dos maiores campos missionários, se não o maior, viu, Rodney? São os membros das igrejas que estão atolados em meio a trivialidades, produzindo pouco ou nada, ocupados em serem ocupados com tão pouco e nada para mostrar. Esse é o dilema. E o dilema maior é que a gente, que é pastor, a gente quer ser enganado. A gente olha para aquele mundaréu de gente na igreja e a gente fica com uma felicidade, e tem que ficar mesmo, incrível, que a gente não pensa que uma boa parte dessa turma que está aí não tem a salvação, não tem Jesus Cristo como o Senhor da vida. Vieram por alguma razão. Eu até sempre digo o seguinte, que se eu não fosse crente, eu frequentaria uma igreja. Olha, você chega lá no domingo à noite, um calorzão dos infernos, você chega lá, o ar-condicionado comendo solto. Você pode até levar um livrinho e ficar lendo ali, né? Senta no fundo lá, fica lendo. A criançada vai lá, não sei para onde, com as tias, ar-condicionado, fraldinha de graça, suco, bolachinha. É só um tonto não frequenta igreja, gente. Dá até essa igreja que tem culto cumprido, sabe o que dá até para fazer? Você vai, leva a criançada, sai, vai no shopping, volta, pega. Não é? Ó, negócio sensacional. Aí, vez por outra, não deu para sair porque alguém atrapalhou lá no onde põe carro? No estacionamento. Aí ele vai ficando, vai acostumando. Louvor de primeira. Pregação boa. Então, quem não quer ficar? Aí lá você leva a sua carteira com o seu cartãozinho de visita. Você encontra médico, dentista, engenheiro, carpinteiro, tal, um bom lugar ali no cafezinho de você, se tiver na pior, você fala, ó, jeito, cara. Ou então de oferecer o seu serviço. Vai construir? Rapaz, conheço um construtor, está aqui meu cartãozinho. Então, gente, a igreja é um lugar sensacional. Vocês não concordam ou não? Eu não sei porque o povo é contra a igreja. Eu sou a favor da igreja. É o que o cara fala aqui, um dos maiores campos missionários, se não o maior. É esse sujeito que se acostumou com a igreja, que 17 anos depois, preciso ser salvo. Ele vai lá e preenche, quero aceitar Jesus como Salvador. Então, pregue, faz apelo, o apelo é especial, só para os membros da igreja, quem é visitante não precisa ver. Certo, Namã? Só crente, só quem é da igreja mesmo. Vem aqui, aceita Jesus. Você vai ficar impressionado o tanto de gente que vai lá na frente. Você fala, mas o presbítero, vem meu irmão também, vai fazer o quê, né? Vem também, né? Então,
quando a gente fala desse discipulado de manutenção, ou a gente ouve essa expressão do Stanley Jones, que foi um metodista sensacional, missionário na Índia, o que eu gostei foi que o pastor de vocês mesmo falou isso. Isso que eu fiquei vibrando. Que ele falou que tem gente na igreja que não é convertida. Então tá bom, eu já estou tranquilo. Mas porque a nossa reação não é essa. Eu quero dizer para vocês que eu também sou pastor, gente. Quando alguém fala isso, eu falo, não, na minha igreja não, só tem crente. Ah, é? Então a nossa prática, e principalmente o resultado final desse discipulado, atesta para o nosso fracasso de tornar essas pessoas um discípulo radical de Jesus. O mundo do qual esse cristão veio fica cada vez mais distante e cada vez mais repelente, porque ele não suporta essas coisas. Ele não suporta ir no churrasquinho do primo dele que fala besteira. Ele não suporta mais frequentar o clube porque lá alguém, sei lá, faz o quê. Ele até vai trabalhar, mas ele já não vai nem com gosto mais trabalhar, porque, nossa, só tem ímpio lá onde eu trabalho, pastor. Então ele precisa fugir desse mundo e se esconder dos encantos ofídicos do mundo, né? O que está em jogo aqui, então, é o propósito da conversão, que a gente precisa entender. A conversão é para enviar alguém ao céu, enquanto não chega esse dia, a pessoa fica guardada dentro da igreja? É isso que é conversão? É pegar alguém do mundo, dar uma refinada nela e falar, fica por aqui, porque o mundo é mau, mas Jesus vai voltar. Fica prestando atenção na trombeta, que uma hora esse negócio toca e você, você vai. Eu tive um professor que visitou o Brasil várias vezes, lá do Fuller. Ele chamava isso aqui de a síndrome do guardião do forte. Os caras entram dentro do forte, os índios ficam tudo lá fora olhando, e você constrói ali no forte a sua fortaleza, a sua segurança. Você espia para ver se os índios estão lá, né? Porque estão lá olhando. Os índios estão numa festa incrível, né? Matando não sei o quê, fazendo churrasco, e você lá já começando a racionalizar a água, que vai acabar. 2 anos dentro do forte, uma hora isso acaba. A gente até tem um hino, no nosso inário, quando eu era menino, né, que hoje não canta mais hino, mas até vamos fazer um inário novo aqui, né? Guarda o forte, em breve eu venho, diz o Salvador, lembra? Guarda o forte, em breve eu venho, diz o Salvador. Então coloca os crentes tudo ali dentro, fecha a porta, fica olhando os índios, um dia toca essa trombeta e você vai. Não, gente, a salvação não é para isso, a conversão não é para isso, não foi para isso que Jesus morreu naquela bendita cruz do Calvário. A conversão é a restauração da vida com Deus, cujo propósito é voltar para o mundo. É estar no mundo, é continuar no mundo. Então nós precisamos de uma mudança em nossos discipulados. Mudança de um discipulado de conversão para um discipulado missional. E a globalização, da qual nós já falamos, trouxe desafios de todas as espécies para a missão da igreja. A instantaneidade da internet, com seu tempo real, colocou todas as informações ao alcance de um clique. A internet nos conecta com o mundo antes desconhecido aos nossos olhos. Hoje, todo mundo sabe de tudo. Você não consegue mais nem estudar, e é um problema, quem trabalha com escola, por causa do celular. Agora mesmo você está olhando no WhatsApp aí. Quem não deu muita bandeira, porque já aprendeu até não dar bandeira, né? O cara vai no banheiro com um negócio. Está lá ele na sua recâmara, olhando lá, né? A mulher falando, é importante? Fala, Então todo mundo sabe de todo mundo instantaneamente, não é? As coisas. E nesse cenário,
a nossa igreja, a igreja brasileira, tem que se inserir e fazer uso de tudo que for possível para que esse discipulado se concretize. A igreja brasileira ainda é considerada, pelos estudiosos, alguns não conhecem bem a igreja, eu até dou esse desconto, mas ela ainda é considerada como uma das igrejas mais vibrantes do cristianismo mundial. Então ela é elogiada, tenta-se imitar essa igreja, estudiosos vêm para cá para estudar essa igreja, porque nas décadas últimas essa igreja cresceu de maneira espantosa e tornou-se até uma preocupação, como vimos recentemente num artigo da Veja, uma preocupação para a igreja dominante no Brasil. Agora, a gente precisa entender a nossa igreja não só à luz do que é hoje, mas à luz da história do cristianismo. Por exemplo, a igreja na Europa, que já foi o berço de tudo. Agora vamos celebrar a reforma foi na Europa, foi na Alemanha. Eu estive agora, 2 semanas atrás, em Berlim, eu andei 6 dias naquela cidade, eu não vi uma igreja, a não ser aquelas que você tem que pagar 10 euros para entrar para ver alguma coisa lá dentro. A Alemanha hoje é campo missionário. Alguma igreja que tem missionário na Alemanha. João Calvino, o articulista da nossa teologia reformada, veio da França, que hoje tem aproximadamente 300 mil evangélicos. Só na sua igreja é capaz de ter mais que isso. 0,5% da população se declara evangélica. A França é campo missionário. Assim como é a Itália, como é a Espanha, como é Portugal, como é a Inglaterra, como é a Holanda, os Países Baixos, os países nórdicos. A igreja brasileira será assim no futuro? Você fala, não, isso jamais. Meus irmãos, eu já fui mais novo do que eu sou hoje. Tinha coisa que, quando eu fui para a igreja, a gente jamais imaginava que aconteceria numa igreja evangélica. Hoje é tão comum que a gente nem pensa que isso não seria possível, de tão comum que é. A igreja brasileira será um dia o que é hoje a igreja europeia? Você acha que sim ou não? Sim, é uma possibilidade. Você não pode falar não. É uma possibilidade. E nós só não seremos assim no futuro se recuperarmos o que eles perderam. Qual seja a vocação missionária da igreja. A vocação missional dos leigos. Com o discipulado de manutenção, a gente vai ter como resultado final, se parar, vocês estão me entendendo? Se o discipulado parar no discipulado de manutenção, o resultado final é o nominalismo. Que então aí a gente precisa pregar a conversão dentro da igreja de novo. E alguém disse, eu não sei se é verdade, porque aqui no Brasil quase não se faz estatística para nada, especialmente no meio cristão, que 50% do movimento evangélico no Brasil já é considerado nominal. 50%. E eu acho que isso é verdade. Então, o crente somente encontra razão de ser crente dentro do muro da igreja, ele vai se tornar um crente nominal. Vai se tornar um crente nominal. E, eventualmente, esse crente nominal, nada o detém, nada o segura. Um dia ele pode estar com você, no outro dia ele está com outro. Ele vai com quem oferece mais, com quem dá mais, com quem produz melhores eventos, melhores programas, melhores condições para estar lá dentro. Porque ele não tem compromisso com aquela comunidade. Então, o cristão que não tem o sentido missionário se torna vazio. E quanto tempo nós, pastores e pastoras, perdemos com cristãos assim? Você tenta convencer o camarada. É uma luta inglória, como já dizia o Spurgeon há 120 anos atrás. É entreter
bodes ou pastorear o rebanho? Às vezes eu tenho a impressão que a gente mais entretém bodes, nada contra os bodes, aqueles, né, os originais, mas esses bodão da igreja, meu Deus, tenta para ver se você consegue. Se nem Jesus deu jeito, vai você dar jeito. Então eu passo para algumas coisas mais práticas. Temos que ter a consciência de que a igreja precisa mudar. E, gente, eu sou pastor há 37 anos. Mas eu sei, por ser pastor e por trabalhar com pastores, que talvez seja a classe mais resistente a qualquer mudança é o pastor. Peter Wagner, com que eu estudei, ele dizia isso. O pastor é o guardião da igreja. A gente fala que é Jesus, mas deixa. É que a gente, pastor, gente, não é tonto. Você acha que ele vai falar que é ele? Aí a turma, o conselho logo chama. O pastor, o que é isso? Você pregou lá que você é o guardião da igreja? Ô, camarada. Pelo menos diz que é você e Jesus, não é? Então, ameniza isso aí. Porque se deixar o cara, ele não vai falar. Mas, meu amigo, abre aí um pouco o filtro, vamos pensar, é possível a igreja mudar? Ah, a nossa igreja não vai mudar. Mas vai mudar, gente, já mudou. Eu fui pregar lá na igreja do Valdir, eu não sei onde ele está, que eu não enxergo direito daqui. Ele está lá. 150 anos tem a igreja. Uma telão de LED lá, o que era, não sei, aquela televisão enorme lá na frente, no meio daquelas pilastras antigas. Aí, mudou ou não mudou? Antigamente usavam umas plaquinhas de madeira, que o diácono, o zelador, pedia para o pastor que hino vai tocar, lembra disso, não? Ele ia lá na frente, vocês não vão lembrar, mas eu lembro que eu frequentei a Igreja Unida em São Paulo, é assim. Tem um negocinho de madeira lá e tem uma caixa cheia de números. Aí você vai lá e no 140, você pega o 140 e vai enfiando ali, 140. Aí você chega novo lá na igreja, você não entende nada do que está acontecendo. De repente o órgão começa, todo mundo levanta. Ninguém falou nada. Todo mundo levanta, você também levanta, lógico. Então, você chega lá na igreja hoje, o cara taca no telão, taca no data show. Não mudou? Mudou. Johannes Verkal, que é um missiólogo que eu gosto, diz assim, as igrejas estão claramente engolfadas por crises, pois enquanto o mundo tem mudado e continua mudando, as igrejas não mantêm na mesma velocidade. Então, quando é que a gente vai se reunir e vamos discutir essas questões da modernidade ou da pós-modernidade? O outro autor diz o seguinte, a conversão envolve a renúncia dos erros do passado e abraçar algo novo. Essa evangelização antiga das 4 leis espirituais funciona? Bem, para uma pessoa ou outra funciona, eu não descarto isso totalmente. Tem gente aqui que nem sabe o que eu estou falando. As 4 leis espirituais do Bill Bright. Você lembra disso, não? É que você é velho. Só por isso você lembra. Né? Eu também lembro. Né? Eu vou pegar um menino novo aqui. Você lembra? Mais ou menos, né? Aquele livrinho amarelo, né? Que você ia lá evangelizar, você falava, ó, você está aqui na cadeira, Jesus está fora. Então virava a paginazinha, você sai para fora, Jesus entra para dentro. Você quer sair para fora? Cara, tá gostoso essa cadeirona aqui. Não, mas se você ficar aí, você vai para o inferno. Sai da cadeira, deixa Jesus sentar na cadeira. Então, tem gente que nem sabe usar isso para discipular. Então, você vai ter que encontrar alguma maneira nova. Há um livro que o título é Evangelismo como Estilo de Vida. Precisamos, então, quando criticados pelo mundo, ouvir essas críticas atentamente. Porque vai fazer parte do nosso discipulado missional, é ouvir o que o mundo está falando para nós. Refletir os motivos pelos quais nos criticam. Somos isso que eles estão falando?
Não podemos esperar que o mundo melhore para que a gente exerça a nossa missão. Às vezes eu acho que o cristão, ele quer isso do mundo. Que o mundo melhore para que a gente exerça a nossa missão no mundo. Gente, o mundo não vai melhorar. Porque se o mundo melhorar sem Cristo, tem alguma coisa errada com o Cristo. Então essa igreja estanque, estacionada no tempo e que traz angústias profundas a todos que a ama, não se renova com programas, eventos, encontros disso. Para Orlando Costas, um missiólogo que eu estudei, que eu gosto muito, radical, a solução para a atual situação está em uma renovação, uma renovada inserção na missão de Jesus. O que renova a igreja é a missão. Mas a gente confunde isso. A igreja é a carta de Deus para o mundo, irmãos e irmãs. Jesus em nós continua sendo lido constantemente, examinado. Então, para que essa carta chegue ao seu destinatário, o que é que nós podemos melhorar no processo de fazer a carta chegar? Eu sou antigo, como eu já disse, e eu sou fissurado em papel e caneta. Especialmente caneta tinteiro, eu tenho umas 15. Quando eu vou passear em algum lugar, eu já logo estou vendo uma livraria para entrar. A minha mulher quer ver outras coisas, né? Lógico, quer passear. Eu falo, não, vai indo que eu vou. Aí ela fala, você comprou outro caderno de anotação? Mas, rapaz, é um negócio fascinante, aqueles de capa de couro, aquela folhinha macia. Ai, comprei. Tá. Aí ela já avisa, não compra caneta. Aí eu compro escondido, põe no bolso, né? Então, fascínio, né? Desde quando meu tio avô me deu uma piloto, caneta. Para quem não sabe. Hoje você manda um e-mail, mas o e-mail também caiu de moda. Graças a Deus, né? Entupia sua caixa com tanto e-mail, agora manda um WhatsApp, um SMS. Não interessa como manda, interessa o que está escrito. Então nós temos que mandar esses crentes para o mundo com a carta de Cristo em suas vidas. E a carta é o crente. E aí, eu falo sobre o papel do leigo no corpo de Cristo precisa ser melhor explicado. O leigo não serve, gente, só para ir lá, sentar no banco, fazer número e dar o dinheiro para a gente. E eu estou usando a expressão leigo aqui com muito pesar, porque não existe isso. Tecnicamente, o leigo é o que não sabe. Agora, se o novo discipulado aprendeu de Jesus, ele sabe. Porque ele aprendeu, ele conhece Jesus. Então ele não é leigo nesse sentido. Eu estou usando só a expressão leigo aqui porque é assim que a gente às vezes se refere. Mas é o corpo de Cristo. E a gente precisa, naquele discipulado de manutenção, a gente precisa explicar melhor o papel desse leigo. Ele precisa entender o que é a igreja. O que é uma igreja? O que é uma comunidade de Jesus? Ser restaurado aos projetos iniciais do Criador. E um dos ensinos mais importantes, que tem sido deixado de lado, eu não sei porquê, é um mistério, é a respeito dos dons espirituais. Não se usa mais os textos dos dons espirituais no processo de discipulado. Então esse crente vem para a igreja, ou esse novo convertido vem para a igreja, e ele não sabe que ele ou ela tem um presente do Espírito Santo sobre a sua vida, e que não é o presente que ele deu para o outro, ou para outra, é diferente. Mas nós massificamos. Então todo mundo na igreja quer cantar no louvor. Eu duvido que não tenha um pastor aqui que já não se meteu em confusão por causa desse bendito louvor na igreja. Não, se tiver, eu vou escrever a sua história, porque você é fascinante. Entendeu? Aí quando vem aquela irmãzinha e fala, pastor, meu menino está querendo sair da igreja, porque o povo lá não deixa ele tocar. E pior é quando quer cantar, né?
Aí você quer saber, você põe a menina lá e fala para o cara do som, fala, tira o som dela. Então ela canta com aquele entusiasmo, né? Glória, glória, vencendo vem Jesus, né? Mas, tá bom, ninguém está escutando. Então, é uma concorrência por alguns cargos. Parece que ser diácono não é assim, é o degrau de baixo para ser presbítero. Não é? Ou já sou diácono, logo vou ser presbítero. Eu conheci, na minha igreja que eu frequentei, o senhor Humberto Bítoli, ele foi quase 50 anos diácono. Era o melhor professor que tinha lá, até melhor do que os pastores. Não tinha ninguém que fosse para a escola dominical que ia lá para as outras classes. Era até um desânimo dos professores. O cara já entrava ali na dele. Entrava, aí estava entupido, não tinha mais jeito. Vamos lá assistir o outro mesmo. Nunca quis ser presbítero. Então a gente precisa de embutir os dons espirituais. Senão o cara não evangeliza, ele fica magoado com ele mesmo. Porque o pastor vai na igreja domingo e fala, evangelizaram quanto essa semana? Cara, ai meu Deus do céu, esqueci de evangelizar o Zezinho. Mas semana que vem eu faço. Passa a semana que vem, ele olha para o Zezinho olha para ele, põe o dedão e tal. E aí, vamos tomar um cafezinho? Vão, é agora. Chega lá, o Zezinho fala, você viu o Coringão ontem? Falei, eu odeio o Corinthians, né? Então, vi, mas não gostei. Aí, esqueceu a evangelização. O pastor domingo pergunta de novo, evangelizou o amigo? Fala, mas semana que vem eu evangelizo. Vai nada! Por que não vai evangelizar? Porque ele não tem o dom do evangelista. Só por isso. Eu estou inventando isso? Não, está escrito lá em Efésios. Mas ele então não vai compartilhar a fé? Isso é outra história. Compartilhar a fé é uma coisa, chegar e evangelizar as pessoas assim, no seco e no talo. Nem pastor faz isso. Aí ele fala, porque eu tenho o dom de mestre. Eu tenho o dom de pastoreio. Mas ele quer que o infeliz do crente dele seja evangelista. Está entendendo como é o negócio? Eu vou almoçar aqui, né? Não coloca nada no meu almoço, hein? Só coisa boa. Só coisa boa. Então, um camarada lá da minha igreja, veio lá do catolicismo, ele era envolvido com 1000 coisas. Ele disse para mim, você não tem nada para fazer aqui na igreja? Eu falei, aqui não. Eu falei, como não? Eu falei, não tem. Eu falei, mas lá tinha tanta coisa. Eu falei, mas aqui não tem nada. Aqui tem para pregar, já estou pregando. Tem para cantar, você não vai dar. Já passou da idade. Isso aqui é só para jovem. Catar o copinho lá no chão. O que tem para fazer na igreja, gente? Fala sério. Lá dentro estou falando. Falei, aqui não tem nada, mas eu tenho uma boa notícia para você. Aí fora está cheio de coisa para fazer. E você pode fazer o que você quiser, pastor nenhum vai te preocupar, te perturbar, você sai, vai ser a sal da terra e a luz do mundo. Então a igreja hoje virou tipo essas lojas de conveniência, 24/7. Tem que entalar o crente lá dentro, que você fica pagiando eles. Maria não veio hoje, anota aí. O auxiliar anota, Maria não veio. Gente, o crente, infelizmente, eu quero dizer isso para vocês, precisa de tempo para ele e para a família. Então, compete aos pastores fazer esse tipo de discipulado, explicar, esse é o de manutenção, explicar para ele, olha, você tem dons dados pelo Espírito Santo. Porque no exercício dos dons, a igreja se torna missional, missionária. No exercício de todos os dons, meus irmãos, minhas irmãs. Então ela se torna o corpo. Não é difícil a gente entender isso. Tem que agora descer para a nossa prática. Estou terminando. O papel do leigo no mundo precisa ser melhor explicado. Se precisa ser melhor explicado dentro, também fora. Talvez aqui seja a principal falha no processo do discipulado de manutenção. Aos poucos, esse novo convertido vai deixando suas amizades, seu envolvimento com pessoas que não frequentam a sua igreja. André Billier, vocês que são mais antigos leram O Humanismo Social de Calvino. Aliás, vale a pena comprar e ler. É 1961. Não tinha nem teologia de libertação na época ainda. Esse cara já falou isso aqui. Ó.
Na igreja verdadeira, quando esta é verdadeiramente a comunidade dos membros do corpo de Cristo, que se inicia a restauração social do mundo. Então começa lá na igreja. E eu concordo com o que foi dito aqui, que a evangelização não é ação social. Evangelização não é ação social, evangelização é proclamar o nome de Jesus. Quando foi dado esse nome de evangelho social, lá no começo de 1900, pelo Rauschenbach, lá em Nova York, isso causou um mal, num certo aspecto. Porque logo a turma espirrou o taco, evangelho social. Aí os fundamentalistas lá pegaram pesado sobre isso aí. O evangelho é a proclamação das boas novas de Jesus. Agora, a vida do cristão fora da igreja é uma vida missional envolvida na transformação da sociedade. Esse discipulado é que eu estou interessado. Johannes Braun, você leu, A Natureza Missionária da Igreja, não há outra igreja a não ser a igreja enviada ao mundo. E não há outra missão a não ser a da igreja de Cristo, como foi falado. Então, se a igreja não volta ao mundo, guarda o forte, em breve eu venho, diz o Salvador. É a outra opção. Só tem duas. Ou ela vai ao mundo, ou ela guarda o forte. Orlando Costas, fazer discípulos não é simplesmente conduzir homens e mulheres a seguir a Jesus, senão também capacitá-los para converterem-se em canais da sua graça. Por isso, o discipulado missional tem que levar em consideração o cristão na sociedade. Não é a igreja, até como instituição, que faz as coisas. Quem faz é o crente. Mas ele não entende isso. Ele não entende isso. Consequentemente, o cristão na sociedade desenvolve a sua vocação e ali a sua missão. O Calvino disse o seguinte: o trabalho é uma vocação. Ele foi até criticado por causa disso, mas o trabalho é uma vocação. A sua profissão é a sua vocação. Não é para você deixar de ser engenheiro, deixar de ser médico, dentista, ou professor ou professora. É para você ser todas estas coisas e ver nestas coisas a sua vocação cristã. Então o discipulado precisa contemplar essas áreas que estão fora da comunidade. A ética do trabalho, do dinheiro, do poder, dos relacionamentos familiares. Como é que um novo convertido agora enfrenta essa situação toda? A igreja deve ser parceira de outras organizações para ajudar nessa tarefa missional. Irmãos e irmãs, eu não acredito que uma igreja sozinha, uma denominação sozinha, isolada, vá fazer muito em favor do nosso povo e da nossa sociedade. O que eu creio é em parcerias. Eu sou fissurado por parcerias. Então a nossa igreja precisa ter um pouco mais de abertura em relação a isso. A sua igreja lá na sua cidade não tem condições de ter uma casa de recuperação? Ajuda a outra igreja. Mas eu vou ajudar lá os assembleianos. Gente, ou é reino isso aqui, ou é denominação. Ou é reino, ou é igrejinha mesmo, minha igreja. Então eu tenho que fazer parte dessas coisas. E os crentes, gente, eles estão aí no mundo. Incentivar o cristão a fazer parte de projetos na cidade, de fazer parte de comitês da cidade, de ser o sal, de ser a luz para esse povo. Só aí, nessa ação missional, é que a igreja se renova. Por quê? Porque novas pessoas vão chegar para a igreja e ela vai se renovar. Olha, tentar renovar uma igreja apenas com novos projetos, novas metodologias, novo data show, nova pipoca, você fala o que você quiser. Lá na nossa escola, eu ensino um versículo para a turma que chega, logo que eu dou aula no primeiro ano, não está na Bíblia, então eu mesmo escrevi. Com o crente ninguém pode. Se o cara aprender esse versículo, ele vai ser bem-sucedido no ministério. Com o crente ninguém pode. Você pode inventar o que você quiser.
ele vai se enfastiar. Mas o discipulado missional não. Porque o discipulado missional, ele é modelado na pessoa de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então a pessoa tem entusiasmo, porque ela é o próprio Cristo no meio do mundo. Terminando. Vou terminar com Stanley Jones e Orlando Costas, que são caras bacanas. Na Igreja do Futuro, ele escreveu em 1970, alguns aqui não tinham nascido ainda. Na Igreja do Futuro, o teste mais importante do seu poder de sobrevivência e da sua sobrevivência com poder será a sua capacidade de ganhar 2/3 de seus membros que estão presos num redemoinho à margem do caminho e, inconsequente que não leva a lugar nenhum ou algum, e pouco produz, exceto o movimento. Esse grupo é o maior grupo missionário da igreja, que deve ser transformado de campo evangelístico para uma força evangelística. Então, a grande força evangelística da igreja está na igreja mesmo. Parada lá. Parada. Para que isso aconteça, Costa sugere que avaliemos o nosso programa de discipulado fazendo 3 perguntas. Estamos conduzindo homens e mulheres a seguir a Jesus nas encruzilhadas da vida? Na vida, gente. A vida que ocorre fora dos portões da igreja. Estamos capacitando homens e mulheres para participar da missão de Jesus no mundo? Estamos ensinando homens e mulheres a que obedeçam em todas as coisas? Seguir, participar e obedecer. São estes os 3 sinais fundamentais de um autêntico discipulado. E poderíamos acrescentar, diz Costas, de uma fiel e verdadeira missão cristã. Então eu creio que a igreja é o instrumento de Deus para a transformação dessa sociedade. Agora compete a nós, povo da igreja, recebermos esse desafio, não é meu, desafio da palavra de Deus, e olharmos para esse mundo com caridade, com amor, e pensarmos, aí tem gente que é ovelha de Jesus e que vai segui-lo. E eu vou encontrar essas pessoas e vou ensinar para elas a respeito desse Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas comunidades.